Olá, candidato. Eu vou conversar com você sobre o concurso da Cefaz do DF, né? E exatamente o que está aberto aqui é o projeto básico do concurso. O concurso ainda não tem o edital lançado, mas já sabe, vai ser CESP, não é? Já está definida a banca. E eu vou explicar a discursiva, né, deste concurso, como é que vai ser, eu vou falar um pouco sobre o nosso curso também. E qual vai ser a forma de condução, tá? De tudo isso aí para você ter pelo menos um norte, para já começar a se preparar para essa provinha, tá bom? Meu nome é Júnia Andrade, eu sou professora do Turma de Redação, um curso específico para discursivas, né? Agora é praticamente exclusivo ali no Turma de Redação. E vou explicar para você aqui algumas questões que envolvem as discursivas do CESP. Você não está me vendo porque eu estou gravando diretamente do escritório de correções do Turma, então eu abro aqui a tela de gravação no meu computador para poder passar as dicas. Preste atenção, veja só. A sua discursiva, ela constará de 2 questões e de uma dissertação. Quando você me pergunta qual a diferença de A para B na prova, ou seja, qual a diferença das questões para dissertação numa prova do CESP, gente, praticamente nenhuma, tá? A diferença aqui é quase zero. Sabe qual que é a diferença aqui? É a extensão das linhas, ok? É a extensão. De repente alguém vai falar assim, Júlia, mas a dissertação não é aquele tipo de texto que eu tenho que fazer uma introdução, tenho que fazer uma conclusão? Calma, não é bem assim não. O CESP em 2018, né, eu convivo com o CESP aí na discursiva há basicamente uns 15 anos quase, né, a FCC que começou primeiro com essa história toda, mas o CESP em 2018, né, no momento que eu gravo essa aula por acaso, ele fez, gente, uma série de propostas diferentes para discursiva. Não é proposta em termos de conteúdo, mas é proposta em termos de enunciados. Você tinha enunciados que levavam o aluno a ter que fazer uma introdução e enunciados que não levavam o aluno a ter que fazer introdução. Então depende muito do enunciado que vai ser proposto, tá? A prova de vocês, essa prova aqui, ela tende a ser estruturalmente muito parecida com a prova da BIM, tá? Estruturalmente, eu não estou falando de conteúdo, falando da forma de organização. Então, a forma como eles organizaram a prova da BIM vai ser muito parecida com a prova de vocês, certo? O caminho é aquilo ali. Eu vou dar umas dicas muito importantes aqui de como desenvolver. É claro que tudo vai depender, gente, do formato dos temas. O CESP está muito específico na sua formulação de temas, então nós vamos ter essa dependência aí em relação ao formato dos temas, perfeito? Bom, indo um pouco mais aqui, antes de eu mostrar isso tudo, indo um pouco mais aqui dentro do projeto, aqui já deixa claro que vocês vão fazer uma dissertação, não é? A partir de temas de conhecimentos específicos, que estão no quadro 3.7.1, tá? A gente vai falar sobre isso, e deverá ter extensão mínima de 30 linhas, máxima de 60. O candidato deverá primar pela clareza, precisão, consistência, concisão e aderência às normas de registro formal, isso é gramática, tá bom? Vejam que esses quesitos aqui, o CESP não abre mão deles, tá? Se você fizer uma prova muito cheia de terminologias técnicas de área, você vai ter problema. Portanto, para você poder trabalhar essas terminologias, é importante que você trabalhe bem a consistência, que pode vir em termos de exemplificação, tá, gente? Situações. Mesmo que o exemplo não seja material, você pode trabalhar com a possibilidade do exemplo acontecer. Tipo, se o contribuinte fizer isso, haverá X coisa. Então é muito importante que você comece a trabalhar o quesito da exemplificação, porque é o que está sendo cobrado, vem sendo cobrado em 2018. A banca não está abrindo mão disso, tá? E naturalmente 2019 vai cobrar isso também. A precisão é um clássico do CESP, cobrar precisão, porque diz respeito à abordagem, né, do tópico na sua forma original, mas essa precisão vai depender também de uma organização temática. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, que mudou um pouco essa constituição aí, tá? Os conhecimentos específicos que você tem, direito tributário, legislação, auditoria, contabilidade, direito financeiro, não fiquem achando que a banca, por ser o CESP, vai ficar presa, por exemplo, a um tipo de assunto que teria maior tendência a ser cobrado. Na verdade, gente, eu explico. O CESP ele vai apresentar temas para vocês
partindo de três situações. Primeiro, a atualidade do tema. Lembrando que a gente tem algumas alterações na norma ligadas a ICMS, temos aí uma intenção do governo de rever o processo, todo o nosso sistema fiscal, não é? Há uma intenção, então você tem que ficar atento a essas questões aí, ler bastante sobre isso. Principalmente as alterações que houve relacionado aí ao ICMS. Então, de olho. Então, quer dizer, a questão atual pesa para o CESP? Sim, pesa. A outra questão que pesa para o CESP, os conceitos, né? O CESP é uma prova que trabalha com o básico, ele pode mexer com a atualidade? Pede, mas às vezes a atualidade, ela entra tão somente como o texto motivador daquele estudo que você vai fazer. E a partir dali, o CESP vai te pedindo conceitos bem básicos da lei, tá? Isso aí vocês vão ver que o tema não costuma ser difícil, são temas bem palpáveis, assim. Às vezes o tema no curso é muito mais difícil do que o tema que a banca vai te oferecer, tá bom? Também, a terceira questão diz respeito, né, às chamadas funções institucionais, as funções ligadas à auditoria. Isso daqui, toda vez que eu falei disso aqui em 2018, meu aluno ficou feliz na prova, porque ele se deparou em 2018 em praticamente quase todos os concursos de prova específica com esse probleminha sendo apresentado. Isso aconteceu, por exemplo, mais recentemente no MPU, né, na Polícia Federal, tá? Aconteceu também no TCE de Minas, né, prova para auditor aí, certo? No TCE de Minas. Então, toda vez que eu chamei atenção para o aluno, eu falei, olha, cuidado, porque você vai precisar observar prerrogativas de área, função institucional do seu órgão, função constitucional, função do seu cargo. O CESP tem feito uma cobrança bastante efetiva. Tanto que isso daí é uma verdade bastante expressiva, que vocês vão ver, até separei aqui para vocês, deixa eu ver se eu acho aqui. Vou abrir aqui, ó. Ministério Público da União, isso aqui é o meu canal no YouTube, tá? Se você gostar, aí você, por gentileza, se inscreva, né? Aqui, dê o joinha, para você ficar sempre atento. Esse aqui é o meu primeiro vídeo depois do projeto básico. Então você vai ver que o aluno falando, acertou em cheio, qual funções institucionais, né? Só isso. Isso aqui foi do MPU, aqui do TCE, né? Aluno comentando no e-mail, ó, foi exatamente o que a professora falou, o CESP focou competências, tá? Então, mesmo sendo aquela que foi competência do TCU, inclusive, né, no curso lá do TCE, por conta de um princípio, né, que você espelha o que está na Constituição aí para os estados, para os entes. Então, vamos mais. Nós temos aí, então, voltando aqui ao nosso projeto básico. Então, essa tendência é o que a gente vai praticar no curso, certo? Para a gente ver se a gente consegue acertar novamente, né? Até que, enfim, a gente vem acertando sempre aí no concurso, porque a gente observa essa pegada da banca e entende que não há nenhuma novidade. Por exemplo, às vezes algum curso fala, olha, o CESP mudou. Não, o CESP não mudou. A única inovação que houve no CESP em 2018, que eu posso falar seguramente para vocês, foi quanto você concentrar em um só ano diferentes formas de você perguntar a questão, tá? Então, houve diferentes formas de fazer a proposta aí para vocês. Mas vamos um pouquinho mais adiante, então, ainda relacionado a esse projeto básico, né? Vocês terão, né? Vou pular aqui um pouquinho, vamos lá, para a gente pegar uma parte que fala especificamente da discursiva. É claro, gente, que o edital, ele vai fazer o que para nós? Ele vai delimitar melhor isso daí, tá? Mas vamos lá. Bom, vocês vão vendo que vão ser corrigidas aí, olha só, ampla concorrência, uns 300 discursivas, então, perdão, 300 discursivas de 300 candidatos, né? Então, vejam só, a dissertação vai ter que ser feita no máximo de 60 linhas, no máximo. Não quer dizer que você tenha que escrever 60 linhas, isso é importante no físico. O aluno do auditor fiscal, que está acostumado com muita discursiva, de corpo extenso principalmente, o que ele pensa? Eu tenho que escrever, o máximo que eu escrever vai me ajudar. Não, não é assim que funciona. A concisão, que chama-se economia, é um princípio muito importante no CESP. Você precisa tão somente responder o que o CESP propuser para você, mas deverá ficar atento porque às vezes, gente, essa resposta costuma ser muito, vamos dizer assim, às vezes você esgota em 40 linhas essa resposta, entendeu?
é lógico que você tem que acertar a resposta, não estou falando só de economizar, né? Estou falando de cumprir, ser honesto, né? Oferecer uma resposta honesta. E as questões são curtinhas, vão ter no máximo aí 20 linhas, tá bom? Por isso que eu falei com vocês que lembra muito a estrutura da prova da ABIN, foi aplicada em 2018. Eu poderia falar assim, lembra a estrutura do TCU, mas o TCU trabalha com peça, né? O texto mais longo geralmente é uma peça. Vamos lá. Depois, né? Você vai ter, atenção, tem aqui a prova de conhecimentos gerais. A discursiva, ele diz que terá caráter habilitatório e classificatório e será avaliada na escala de 0 a 10, sendo que a dissertação valerá 50% do total da prova. Aqui nós vamos ver como é que o CESP vai fazer a distribuição. Assim que sair o edital, gente, o CESP deve fazer uma distribuição um pouco mais arrojada. No nosso curso, nós optamos por deixar as questões com 10 pontos e a dissertação com 20, apenas para fins de avaliação. É claro que, então logo saia o valor da discursiva, basta fazer uma regra de 3 para você saber qual seria o desempenho, mas aí só de olhar a proporção você já vai saber, né? Então não tem problema. A discursiva terá peso 2, ela é importantíssima, né? A chamada prova mediana, porque a de conhecimentos específicos tem peso 3, mas ela é importantíssima para o seu desempenho. A gente vai deixar no curso também provas comentadas de português para te ajudar a correr para a correção da discursiva, ou seja, se você conseguir pelo menos uma boa nota em português já ajuda bastante, né? E mais, temos aí, além disso, chamando a atenção de vocês aqui, não sei se a banca colocou, não colocou os conteúdos ainda, só apenas elucidou aqui, vem falando sobre fiscalização. Bom, gente, vou abrir aqui com vocês a prova da ABIN, embora os assuntos não sejam assuntos afeitos, né, do nosso estudo, mas vamos abrir aqui a prova da ABIN, só para a gente poder ter uma noção de como que se estruturou aquela prova e tal, para a gente pensar. Todas as provas da ABIN, né, elas foram basicamente compostas da seguinte forma. Abria-se o caderno com uma dissertação, vocês podem ver que aqui, no caso de vocês vai ter 60 linhas, né, como da ABIN, e depois vinham as questões até 20 linhas, né, no caso da ABIN as questões tinham 30, tá, de vocês tem 20, e de vocês terão 2 questões. Bom, vamos lá, só para mostrar a vocês a diversidade de cobranças que o CESP tem. Não são os assuntos, mas a forma de organizar a prova. Você está vendo aqui na prova da ABIN, a banca pedindo um assunto que tinha acabado de se tornar lei, poucos meses antes da prova, de fato, que foi a publicação da ENINT, que é Estratégia Nacional de Inteligência. Então, aqueles alunos naturalmente estavam estudando aquele assunto. Isso é uma coisa curiosa no CESP. Vocês todos estarão estudando o mesmo assunto. Isso é básico. A banca vai trazer essa questão para vocês aí, tá? Isso é básico. Porém, o que vai dar diferença é a forma como vocês vão conduzir. Houve alguns temas do CESP em que a banca pediu para as pessoas dissertarem de forma associativa. Por exemplo, aqui a banca pedia para se discorrer sobre os eixos estruturantes da ENINT, tá? E, salvo engano, eram 4 eixos. Era como se fosse o eixo 1, eixo 2, eixo 3, eixo 4. Para cada eixo havia um desafio. E para cada desafio, né, você tinha dois objetivos. No documento eram 4 objetivos, a banca pediu 2 objetivos para cada. Ora, muita gente vai desenvolver isso aqui, pega o tópico 1, desenvolve o tópico 2, desenvolve o tópico 3, desenvolve. Geralmente o clássico é assim. Porém, quando você tem temas de enunciado associativo, o bacana é você falar sobre aquele primeiro eixo, sobre o desafio e sobre os seus objetivos, ou seja, esgotar um dos pedidos, uma das demandas, com todas as suas características, seu conceito e suas características adjacentes. Então, esgotou ali, você já muda de parágrafo e vai para outra. O ideal é isso. Os alunos que, na época da BIM, optaram por desenvolver dessa forma, praticamente tiraram um total aqui em todos os itens, tá? Então, chamo a atenção de vocês para esse detalhe. É claro que, posso ir também, Júnior, tópico a tópico? Poder, você pode. Só tem que tomar cuidado para que a redação tende a ficar muito repetitiva, né? E dependendo da forma como você conduz a dissertação, até por ser um texto extenso e a banca está te levando a isso, você vai ver que hoje o CESP está bem conceitual, a nota é dada por conceito, né? Não só pelo conteúdo, mas muito pelo conceito. A banca vai observando
se você comete deslizes de estruturação de texto. Então o foco se voltou muito para a redação, para critérios de limpeza mesmo. É um texto limpo que eu preciso apresentar e estruturar de uma forma coerente. Então hoje a coerência ela tem um peso maior no seu concurso público. Por isso que eu falei com vocês, o SESP está pedindo o básico de vocês hoje. Ele quer prerrogativa, né, que pode ser da área ou do cargo, tá? Que é bom você anotar, estudar isso daí. Tem muito aluno que faz concurso para a Secretaria da Fazenda e não sabe quais são as prerrogativas da Secretaria da Fazenda, não tem a menor noção. Ele estuda contabilidade, estuda direito tributário, mas está longe de guardar aquelas prerrogativas, né? Então você tem que saber prerrogativas, tanto do seu órgão quanto do seu próprio cargo. Você precisa saber modificações que existam na legislação, né? Mas a banca, ela não, é curioso, ela traz o assunto, embora não bata exatamente em cima dessas modificações de forma tão clara. Aqui porque era muito escancarado, né? A banca cobrar isso aqui, no caso da BIM. E a outra questão, né, é a banca cobrar o básico, conceitos, descrições, tá certo? Ela vai pedindo muitas caracterizações, como ela fez aqui nesse documento chamado ENINT, ela foi pedindo caracterizações, tá? Bem, de forma muito, assim, a se detalhar aquilo que estava lá no seco da lei, sem nenhum tipo de aprofundamento. Porém, a forma como você vai organizar é o que vai pesar. Então veja, isso aqui foi um tipo de organização que se apresentou em 2018, né? Então nós temos, por exemplo, aqui ó, a prova da Polícia Federal. A banca pedindo para discorrer sobre o papel constitucional e social da Polícia Federal. Então veja a banca indo nessa questão ligada aí às prerrogativas, certo? Textos que vão pedir introdução, geralmente existe um comando antes aqui, tá, gente? Existe um comando antes aqui para você fazer a introdução. Boa parte dos candidatos eles não enxergam esse comando, cai direto nos tópicos, fica com um tópico a menos. Aconteceu na prova do escrivão, certo? Da Polícia Federal, isso aí aconteceu, muita gente não viu. Não só no escrivão, a gente teve várias provas que passaram por esse tipo de questionamento, né, que foi apresentado este ano, tá certo? Então, se você quiser, né, estudar conosco e tal, lá no turma de redação, o que a gente vai ter? A gente vai ter um curso que vai trazer as atualizações estruturais do SESP, né, aula 1, que coloca dentro do universo da banca, essa que é a verdade, né? Depois, temos uma aula de gramática, porque a gramática, embora ela valha pouco, né, vale muito pouquinho, tá, gente? O desconto por erro gramatical geralmente é de 0,06, no máximo alcançando 0,08 para cada erro gramatical. Então, é uma preocupação a menos que vocês terão. Mas teremos as aulas de temas, né? São 4 temas. Perdão, 4 temas não, são 2 questões e 3 dissertações. É um universo bem amplo, tá certo? E a gente vai ter também o provas de português comentadas como bônus, tá? Temos aqui provas de português que vai ser disponibilizado para vocês. A parte teórica e a parte das provas comentadas. Vocês vão ter aí para vocês se prepararem, porque afinal de contas a gente quer ver o pessoal lá na correção das discursivas. Tranquilo? Se você gostou, clique no sininho, tá certo? Se inscreva, porque, como eu disse, essa aqui é a nossa dica de abertura, né? A gente deve ter mais dicas aí, você vai tomar notícia, vai ficar sabendo dessas dicas muito em breve, tranquilo? Quem estiver vendo pela divulgação, né, do Vai Cair na Prova, é o nosso primeiro vídeo, a gente vai ter vários Vai Cair na Prova aí, até o momento em que vocês estiverem, né, correndo para a prova, tá? Grande beijo para vocês, bom trabalho, boa temporada de estudos.